Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, né, sobre dengue, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o manejo clínico. Não vai dar para a gente aprofundar muito porque o nosso tempo não é tão grande, mas depois, futuramente, se tiver uma nova oportunidade, a gente esclarece mais dúvidas, mas se vocês tiverem dúvidas também durante a aula, pode ir perguntando que a gente vai tentando responder. Né? Eu tentei dividir a aula em duas partes. Naquela primeira parte a gente falou um pouco mais do mosquito, né? Como que é a transmissão, como que ele evolui. E hoje a gente vai falar do manejo clínico. Então a gente vai estar falando um pouquinho desse manejo, né? Em cima do que o manual do Ministério da Saúde vem nos colocando. Então, no Brasil, né, a gente viu que a partir de 2014 ele passou a utilizar uma nova classificação de dengue. Então, essa abordagem ela enfatiza que a dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica. Então, isso significa que a doença pode evoluir para a remissão dos sintomas ou pode agravar-se, exigindo constantemente reavaliação e observação para que as intervenções sejam oportunas e que os óbitos não ocorram. Então, no entanto, antes que ocorra o agravamento da dengue, alguns sinais de alerta podem surgir. Por meio desses sinais, se tem conseguido identificar os pacientes que podem evoluir para uma forma grave da doença, com a intenção de prevenir gravidades e reduzir a mortalidade da dengue. Então, existe, né, várias ações que nós podemos estar fazendo para melhorar esse atendimento das pessoas no dia a dia. Então, seja no PSF, seja no consultório, né, no dia a dia, a gente pode estar vendo. Porque muitas vezes a gente vai pegar esses pacientes, eles já um pouco mais avançado na clínica. Então, outra medida importante para evitar a ocorrência do óbito por dengue está na organização dos serviços de saúde, especialmente em situações de epidemia. A implementação do acolhimento com a classificação de risco é de vital importância para que o correto estadiamento ofereça tratamento prioritário e oportuno para os casos com sinais de alerta e para os casos graves. É muito importante, pessoal, porque a gente já vê que agora nesse período de chuva começam a se iniciar o aumento de focos, né? E acabam que a gente vai ter mais casos de pessoas infectadas pela dengue. É muito importante a gente fazer um preparatório, né? A gente se preparar para que a gente não ocorra, né, naquele momento de explosão da epidemia, né, com o surgimento de N casos, né, suspeitos ou diagnosticados futuramente, mas a gente pensar de uma forma da gente montar uma estratégia já pensando numa quantidade X que a gente já vai ter e vai atingir na nossa região, seja no município ou na sua área de abrangência, e a gente, em cima dessa estratégia, a gente fazer as prevenções, né? Como eu falei na aula anterior, a gente ter uma precaução que é educativa, por exemplo, ir nas escolas, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas nós profissionais temos que ir nas escolas, sim, porque a partir do momento que a gente começa a educar as crianças, num período não muito longo, a gente vai perceber que essas crianças vão nos auxiliar, que é o quê? Combatendo o mosquito dentro da própria casa, porque eles vão exigir que os pais façam essa prevenção. Então, dentro do aspecto clínico, né, a infecção pelos vírus da dengue ela pode ser assintomática ou sintomática. Quando sintomática, causa uma dor sistêmica e dinâmica de amplo aspecto clínico, variando desde a forma oligossintomáticas até os quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Então, 3 fases clínicas nós iremos ter, né, que podem ocorrer a parte febril, crítica e de recuperação. Então, na fase febril, né, que é a primeira manifestação, é a febre que tem duração de 2 a 7 dias. Geralmente, ela é alta, ela vai ficar em torno de 39 e 40 graus, de início abrupto, associada à cefaleia, à dinâmia
e as mialgias, as artralgias e a dor retroorbitárias, né? Como a gente já comentou anteriormente na aula passada, não necessariamente ela vai vir com todo esse quadro, mas ela sempre vai vir febre associada a pelo menos duas dessas patologias. Então, o exantema está presente em 50% dos casos e predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros de forma aditiva, não poupando plantas dos pés e palmas das mãos, podendo apresentar-se sobre outras formas, com ou sem prurido, frequentemente no desaparecimento da febre. Então, anorexia, náusea e vômito podem estar presentes. A diarreia está presente em percentual significativo dos casos. Habitualmente não é volumoso, causando apenas com fezes pastosas numa frequência de 3 a 4 evacuações por dia, o que facilita o diagnóstico diferencial com gastroenterites de outras causas. Então, dentro da clínica, a gente vai estar observando também sintomas que vão excluir outras patologias. Então, após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente com melhoras do estado geral e retorno do apetite. Então, nessa primeira fase, a gente vai estar observando que são sinais bem simples e clássicos da dengue normal. Já a partir daí, a gente já começa a ver uma evolução da dengue, que a gente vai estar entrando na fase crítica. Então, esta fase ela pode estar presente em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves e por essa razão, medidas diferenciadas de manejo clínico e observação devem ser adotadas imediatamente. Então, tem início com a defervescência da febre entre a terceira e o 7º dia do início da doença. Então, acompanhada do surgimento de sinais de alerta. Como eu falei para vocês, na primeira fase, muitas das vezes o paciente ele nem vai nos procurar. Então, ele não vai lá no PSF, ele não vai no CAIS, nem na UPA. Ele vai, às vezes, tratar em casa mesmo. Já na fase crítica, já se inicia já uma complicação maior e aí é onde ele vem nos procurar. Então, dengue com sinais de alerta. Então, os sinais de alerta devem ser rotineiramente pesquisados e valorizados, bem como os pacientes devem ser orientados a procurar assistência médica na ocorrência deles. A maioria dos sinais de alerta é resultante do aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início do deterioramento clínico do paciente e sua possível evolução para um choque, por extravasamento de plasma. Então, a partir desses momentos, a gente começa a estar observando um sinal um pouco mais amplo. Então, muitas das vezes, o paciente ele não consegue demonstrar isso. Então, a gente pergunta, a gente questiona, quando a gente está fazendo a anamnese, principalmente a enfermagem que fica com um contato muito direto com esses pacientes. Então, sempre está questionando, verificando realmente o que eles estão sentindo. Então, dentro dos sinais de alerta na dengue, a gente vai ter aqui, como eu já adiantei alguns. Então, aqui a gente vai ter dor abdominal intensa, referido ou a palpação e contínua, vai depender do quadro do paciente. Vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, pode ocorrer um ascite, um derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotimia, hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo da reborda costal, sangramento da mucosa, letargia e ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Então, é muito importante quando nós iremos observar esses sinais de alerta na anamnese, quando nós formos conduzindo a consulta, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, porque muitas vezes a gente pode passar despercebido alguns sinais clínicos
Então, por isso que é muito importante prestar bastante atenção quando a gente for fazer a anamnese e, no caso, se for fazer um exame físico, a gente está observando outras questões. Então, a dengue grave, né, é a forma mais grave da doença, né, e podem manifestar-se com extravasamento de plasma, levando ao choque ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramento grave ou sinais de disfunção orgânica, como o coração, os pulmões, os rins, o fígado e o sistema nervoso central. Então, o quadro clínico é semelhante ao observado no comprometimento desses órgãos por outras causas. Pode acontecer de atrapalhar, às vezes, na hora do diagnóstico, né? Quando a gente está observando de que forma que a gente vai estar conduzindo. Então, é importante, igual eu falei para vocês, no exame físico, a gente observar todo o quadro clínico do paciente, porque ele pode te dar alguma alteração. Então, é importante a gente verificar os sinais vitais, né, fidedignos, né, observando realmente todos os valores, porque a gente sabe que um paciente, por exemplo, que está grave e a gente não observa o quadro clínico dele, a tendência dele é agravar ainda mais. Então, derrame pleural e ascite podem ser clinicamente detectáveis em função da intensidade do extravasamento e da qualidade excessiva de fluidos infundidos. Uma coisa que a gente tem que estar bem atentos. Quando a gente for prestar atenção na clínica do paciente, na dengue a gente tem que estar sempre hidratando o paciente. Mas a gente tem que observar que se a gente tiver uma quantidade muito grande, né, de hidratação, a gente pode estar complicando, né, principalmente se ele tiver dentro de um quadro clínico de um derrame pleural ou uma ascite. Então, o extravasamento plasmático também pode ser percebido pelo aumento de hematócrito. Quanto maior sua elevação, maior será a gravidade, pela redução dos níveis de albumina e por exames de imagem, né? Igual eu falei para vocês, a gente tem que estar atento ao quadro clínico desse paciente para a gente estar observando, porque muitas vezes a gente demora a perceber que está tendo um extravasamento, né, plasmático. Então, por algum motivo, esse indivíduo está tendo esse extravasamento. Então, o choque, né? Então, o choque, ele ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento, o que geralmente ocorre entre os dias 4 ou 5, com intervalos de 3 a 7 dias de doença, geralmente precedidos por sinais de alarme, né? Como a gente já falou anteriormente dos sinais de alarme, então a gente tem que estar atento para a gente poder observar, porque senão esse paciente pode entrar em choque. Então, o período de extravasamento plasmático e choque leva de 24 a 48 horas, devendo a equipe assistencial estar atenta a rápidas mudanças de alterações hemodinâmicas. Como eu falei para vocês, a gente tem que estar, quando perceber que tem alterações, né, porque muitas vezes o paciente ou ele já chega num quadro de choque na emergência para a gente, ou ele já vem se iniciando, né, porque muitas vezes esses pacientes eles demoram a fazer o acompanhamento, eles demoram a ir à unidade de saúde. E quando eles chegam lá, eles já chegam em choque. Mas tem aqueles que começam a ir antes mesmo que ocorram o quadro de choque. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido e não presta atenção nesse quadro. Então, é importante a gente perceber. Por isso que é importante a gente verificar os sinais vitais, que ele vai ser um dos indicativos que a gente vai ter. Aí depois os exames de sangue, exame de imagem, que vai ser solicitado na consulta posteriormente. Então aqui tem uma tabelinha que o Ministério da Saúde coloca para a gente entender um pouco melhor dessa avaliação hemodinâmica, né? Sequências de alterações hemodinâmicas. Então a gente vai ter os parâmetros, né, que a gente vai estar observando aqui, né, dentro de cada um. Então, por exemplo, num choque ausente, né, frequência cardíaca, ela é normal? Sim, então ela não vai ter tanto alarde, nenhum tipo de alarme para a gente. No choque compensado, que é onde inicia, a gente vai começar a ter o quê? Uma taquicardia,
E com o choque, né, com hipertensão fase tardia, a gente vai ter ataque cardíaco intensa com bradicardia no choque tardio. Então, a gente começa a perceber, igual eu falei para vocês, é importante a gente estar observando os sinais vitais, que no primeiro passo que a gente vai ter, a gente já começa a observar esse indivíduo, né, se ele está tendo um ataque cardíaco ou não. As extremidades, né, elas começam, né, no choque ausente, temperatura normal e rosado, então a gente não vai ter tanta distorção dentro do quadro desse indivíduo, mas no choque compensado a gente já vai ter, né, na fase inicial, distais e frias as extremidades. Já no choque com hipertensão, a gente já vai estar observando as extremidades frias, úmidas, pálidas ou cianóticas. Então, o paciente está bem grave nesse caso. Né? A intensidade do pulso periférico vai estar pulso forte, né, no choque ausente. Depois ele vai se tornar um pulso fraco e filiforme. E depois ele vai se enquadrar dentro de um quadro tênue ou ausente. Então, a gente vai verificando que cada fase ele vai agravando ainda mais. O enchimento capilar, né, normal é menor do que 2 segundos. Já no choque compensado, isso já começa a aumentar um pouquinho, porque aí já fica maior do que 2 segundos. E com choque de hipotensão, ele começa a se tornar muito prolongado, né, com pele mosqueada. Então, pressão arterial, né, normal para a idade e a pressão de pulso normal para a idade. Então, no choque ausente, a gente não vai perceber alteração no quadro desse indivíduo, né? Vai estar dentro da normalidade. Redução de pressão de pulso, né, para menor ou igual a 20 milímetros de Hg, né, que a gente vai estar observando. E no choque com hipertensão, a gente vai ter uma hipotensão, que a gente vai ter uma pressão de pulso menor do que 10 milímetros de Hg, né? Pressão arterial não detectável, então a gente não consegue verificar a pressão desse indivíduo. O ritmo respiratório dentro do choque ausente, né? Ele vai estar normal para a idade. No choque compensado já começa a ter uma taquipneia e aqui no choque com hipotensão, o indivíduo vai começar a ter uma acidose metabólica, hiperpneia ou respiração de Kussmaul. A diurese, né, do indivíduo vai estar normal dentro do quadro de ausente. Já na de compensado, né, ele vai começar a ter uma oligúria, né, que a gente já vai começar a perceber que ela vai estar, né, menos de 1,5 ml quilo hora, né, enquanto dentro da normalidade o indivíduo vai estar num padrão de 1,5 até 4 ml quilos hora. E aqui no choque, né, com hipotensão, o indivíduo começa a ter uma oligúria persistente, né, que é menor do que 1,5 ml quilo hora também. Então, esse é um quadrinho que dá para a gente ter uma noção, né, para a gente ter uma avaliação hemodinâmica desse indivíduo que a gente está atendendo naquele momento. Então, o choque na dengue é de rápida instalação e tem curta duração, podendo levar o paciente ao óbito com um intervalo de 12 a 24 horas ou a sua recuperação rápida após terapia anti-choque apropriada. Então, o choque prolongado e a consequente hipoperfusão de órgãos resulta no comprometimento progressivo destes, bem como em acidose metabólica e coagulação intravascular disseminada. Isso, por sua vez, pode levar a hemorragias graves, causando diminuição de hematócrito, agravando ainda mais o choque no quadro do indivíduo. Então, elas podem ocorrer alterações cardíacas graves, no caso, insuficiência cardíaca ou miocardíaca, manifestando-se com redução de fração de ejeção e choque cardiogênico. Então, síndrome da angústia respiratória, pneumonites e sobrecarga de volume podem ser a causa do desconforto respiratório. Então, se a gente observar o quadro
do paciente como um todo, a gente vai observar que esse paciente está encaminhando para o óbito. Então, se ele começa a ter uma insuficiência cardíaca, ele vai ter uma dificuldade de bombeamento desse sangue, ele vai ter o quê? Como eu vou dizer aqui, ele vai ter um acúmulo muito maior de líquidos, não consegue ter um volume, né, para retirada desse excesso de líquido, ou a manutenção desse líquido vai depender do quadro do paciente, né? Tendo problemas respiratórios, a gente pode começar a ter problemas na resposta respiratória. Esse indivíduo ele pode ter um encharcamento pulmonar também, pelo acúmulo de líquidos ali naquele local. Então, sempre vai ter esse desconforto. Então, secreções vão se acumulando e aí fica mais difícil a gente estar dando um conforto melhor para esse paciente. Né? As hemorragias graves. Então, em alguns casos, elas podem ocorrer hemorragia massiva, sem choque prolongado, e este sangramento massivo é critério de dengue grave. Então, esse tipo de hemorragia, quando é do aparelho digestivo, é mais frequente em pacientes com histórico de úlceras pépticas e gastrites, assim como também pode ocorrer devido à injeção de ácido acetil salicílico, né, e anti-inflamatórios não esteroides e anticoagulantes. Muitas das vezes o paciente, por exemplo, que faz uso de AS, ele é um paciente hipertenso, né, e concomitantemente ao antihipertensivo ele toma o AS. E se ele adquirir a dengue, então ele está muito mais propício a ter uma hemorragia grave por essa questão. Então a gente tem que também estar falando orientando o paciente a essa questão. E o médico depois ele vai ter que conduzir de uma outra forma. Se houver necessidade de fazer o uso do AS, continua, mas com cautela. Se não, tem que retirar a medicação para a gente evitar tipos de problema, como outros remédios, como a gente citou, anti-inflamatórios e anticoagulantes. Então, estes casos não estão obrigatoriamente associados a trombocitopenia e hemoconcentração. Então, não necessariamente o indivíduo vai ter esse problema. Então, não tem nenhuma associação. Então, as disfunções graves de órgãos. O grave comprometimento orgânico, como hepatites, encefalites e miocardites, podem ocorrer sem o concomitante extravasamento plasmático ou choque. Então, as miocardites por dengue são expressas principalmente por alterações do ritmo cardíaco, então as taquicardias e as bradicardias, as inversões de onda T e do segmento ST com disfunções ventriculares, diminuição da fração da ejeção do ventrículo esquerdo, podendo ter elevação das enzimas cardíacas. É muito importante a gente observar, como eu falei para vocês, quando a gente estiver fazendo o exame físico, a gente observar todos os sinais clínicos. Né? Muitas vezes a gente não consegue visualizar isso no dia a dia, mas é muito importante. Então, muitas vezes, fazendo um eletrocardiograma, a gente consegue já fazer o diagnóstico dessas alterações, né, de uma possível miocardite. Então, elevação de enzimas hepáticas de pequena monta ocorre em até 50% dos pacientes, podendo, nas formas graves, evoluir para o comprometimento severo das funções hepáticas expressas pelo acréscimo das aminotransferases, em 10 vezes o valor máximo normal, associado à elevação do valor de tempo de protrombina. Então, em alguns dos pacientes, podem ainda apresentar manifestações neurológicas como convulsões e irritabilidade. Muitas vezes a gente pega um quadro do paciente bastante irritado, né, com bastante irritabilidade e convulsão. E a gente às vezes não associa a dengue, tá? A gente sempre associa em outras patologias. Então a gente tem que estar bastante atento ao quadro clínico do paciente para que quando a gente observar
todos esses sinais clínicos que a gente já falou anteriormente, né, e o indivíduo ainda ter convulsão e irritabilidade, né, a gente verificar que ele está tendo esse problema é por causa da dengue. E muitas vezes se esquece um pouco do quadro da dengue e volta para outro tipo de quadro clínico, né, pensa em outra patologia. Então, o acometimento grave do sistema nervoso pode ocorrer no período febril ou mais tardiamente na convalescência e tem sido relatado com diferentes formas clínicas. Então, meningite, linfomonocítica, quase que não sai, linfomonocítica, encefalite, síndrome de Ryan e polirradiculoneurite, né? As polineuropatias, no caso, síndrome de Guillain-Barré e encefalites. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses quadros clínicos, tá? Então, a insuficiência renal aguda é pouco frequente e geralmente cursa com pior prognóstico. Então, pode acontecer, já tem casos que a gente viu na insuficiência renal, o paciente, né, já ir direto para hemodiálise. É mais raro, é pouco frequente, mas a gente já consegue visualizar na clínica. Então, fase de recuperação. Nos pacientes que passaram pela fase crítica, haverá reabsorção gradual do conteúdo, extravasando com progressiva melhora clínica. Então, é importante estar atento às possíveis complicações relacionadas à hiperidratação. Então, na fase, o débito urinário se normaliza ou aumenta. Então, podem ocorrer ainda bradicardia e mudanças no eletrocardiograma, né? Igual eu falei para vocês anteriormente, a hiperidratação, a gente tem que estar atento a ela. A gente sabe que é muito importante a gente estar hidratando o paciente com dengue, em qualquer fase que ele esteja. Mas quando ele está num quadro mais grave, a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente começa a causar outros transtornos no quadro clínico do paciente. Então, alguns pacientes podem apresentar um rash cutâneo, acompanhado ou não de prurido generalizado. Infecções bacterianas poderão ser percebidas nesta fase ou ainda no final do curso clínico. Tais infecções em determinados pacientes podem ter um caráter grave, contribuindo para o óbito. Então, dentro dos quadros, a gente também tem que estar observando as crianças, né? Então, o aspecto clínico na criança, ela também tem que ser observado. Então, a dengue na criança, ela pode ser assintomática ou apresenta-se com uma síndrome febril clássica, viral, ou com sinais e sintomas inespecíficos. Adinâmia, sonolência, recusa de alimentos e de líquidos, vômitos, diarreias ou fases amolecidas. Então, neste caso, o critério epidemiológico ajuda no diagnóstico clínico. Criança, a gente observa que os quadros são bem parecidos, né, dos quadros virais, né? Sempre elas vão ter vômitos, diarreias, fezes amolecidas, elas vão ficar moles, né, com sonolência. Então, é muito importante a gente ter um olhar um pouco mais clínico, porque nem sempre a criança sabe informar para a gente realmente o que ela está sentindo. A gente consegue visualizar em cima do que a mãe ou o pai ou o responsável que está ali nos traz. Então é muito importante, quando a gente estiver fazendo a clínica da criança, a gente observar como que a gente vai estar conduzindo, porque a criança, ela no aspecto da criança, né? Então, nos menores de 2 anos de idade, os sinais e sintomas de dor podem manifestar-se por choro persistente, a dinâmia, a irritabilidade, podendo ser confundidos com outros quadros infecciosos febris próprios da faixa etária. O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação clínica. O agravamento, em geral, é mais súbito do que ocorre no adulto e em que os sinais de alarme são mais facilmente detectados. A criança, a gente percebe que ela vai ter essas alterações, principalmente quando a gente pensa que ela vai perder o apetite,
né, ela não vai beber água, ela vai ficar desidratada, então a gente consegue visualizar um pouco mais rápido do que no adulto, porque a criança ela desidrata muito mais rápido do que o adulto. Então a gente estava começando a falar sobre o aspecto clínico na gestante, então as gestantes elas devem ser tratadas de acordo com o estadiamento clínico da dengue. Quando a gente pensa na gestante, ainda mais agora com a questão da zika, né, a gente tem que estar mais atento ainda, porque a gente não pode pensar somente em uma patologia, a gente tem que pensar como as patologias como um todo, mas a gente nunca esquecer que todas são importantes para a gente diagnosticar o mais rápido possível, para que nem a gestante nem o feto sofram nenhum tipo de alteração. Então, as gestantes elas necessitam de vigilância independente da gravidez, devendo o médico estar atento aos riscos para a mãe e o conservo. Então, os riscos para a mãe infectada estão principalmente relacionados ao aumento de sangramento de origem obstétricas e as alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Então, para o conceito de mãe infectada durante a gestação, há um risco aumentado de aborto e baixo peso ao nascer. Então, a gestante com sangramento, independente do período gestacional, devem ser questionada quanto à presença de febre ou ao histórico de febre nos últimos 7 dias. Então, igual eu falei para vocês, a gente tem que estar atento a todas as questões, porque qualquer uma das patologias podem ocasionar danos, né, à mãe quanto ao recém-nascido ou a criança ainda durante a gestação. Então, quando a gente for fazer a consulta da gestante, a gente tem que estar atento a essa questão, né, para a gente diagnosticar exatamente o que ele vai ter. Até porque, se for zika, vai ter um tratamento diferenciado da dengue. Tá? Então tem que ter todo aquele acompanhamento, né? Fora a questão, nem falando da questão de notificações e tudo mais do quadro de cada uma. Então, o diagnóstico diferencial, devido às características da dengue, pode-se destacar seu diagnóstico diferencial em síndromes clínicas. Então, a gente vai ter síndrome febril, enterovirose, influenza e outras viroses respiratórias, hepatites virais, malária, febre tifoide, chikungunya e outras arboviroses, né, oropauche e a zika, né, como a gente já citou. Então, síndrome exantemática febril, então a gente vai ter rubéola, sarampo, escarlatina, eritema infeccioso, exantema súbito, enterovirose, mononucleares infecciosos, parvovirose, citomegalovirose, outros arboviroses, maiaro, né, farmacodermias, doenças de Kawasaki, doenças de Enoch-Scholen, a chikungunya, zika e etc. Então, a síndrome hemorrágica febril, hantavirose, febre amarela, leptopirose, malária grave, rickettsiosis e púrpuras. Então, a gente ainda continua com síndrome dolorosa abdominal, apendicites, obstrução intestinal, abscessos hepáticos, abdômen agudo, pneumonia, infecção urinária, colicisteite aguda, né, entre outros, síndrome do choque, meningococemia, sepsemia, meningite por influenza tipo B, febre púrpurica brasileira, síndrome do choque tóxico e choque cardiogênico, né, as miocardites, síndrome meningias, são as meningites virais, meningites bacteriana e encefalites. Então, no atual cenário epidemiológico no Brasil, com a confirmação dos casos autoctônicos de chikungunya a partir de 2014 e da infecção pelo vírus Zika em 2015, algumas particularidades a respeito do diagnóstico diferencial entre dengue e essas doenças merecem destaque. Então, durante os primeiros dias de enfermidade,
quando é quase impossível diferenciar dengue das outras viroses, recomenda-se a adoção de medidas para manejo clínico, uma vez que esse agravo apresenta elevado potencial de complicações e morte, quando comparadas à zika e à chikungunya. Então, a gente tem que estar atento a esses quadros e a gente observar, como eu falei para vocês, a gente tem que estar atento aos quadros clínicos virais, porque eles são bem próximos, né? Então, a gente não deixar evoluir em nenhuma dessas fases, tentar fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, o atendimento ao paciente com suspeita de dengue. Então, na anamnese, a gente vai pesquisar a presença de febre referida ou medida, incluindo o dia anterior à consulta, né? A gente vai pesquisar ainda data de início da febre e de outros sintomas, presenças de sinais de alerta, alterações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia e gastrite. Alterações do estado da consciência, irritabilidade, sonolência, letargia, lipotimias, tonturas, convulsão e vertigens. Diureses, né? Frequência nas últimas 24 horas, volume e hora da última micção. A gente tem que estar atento a esses sinais, principalmente da diurese, porque a gente vai observar se esse paciente ele está ingerindo uma quantidade suficiente de água, que normalmente a população não faz uso, né, da quantidade mínima de líquidos, né, e aí com a febre esse indivíduo vai perder mais líquido, né, então ele não vai ter uma micção adequada, né, dentro da normalidade. Se existem familiares com dengue ou dengue na comunidade ou históricos de viagem recente para áreas endêmicas, né, de dengue durante, né, dos últimos 14 dias antes do início, né, dos sintomas, condições pré-existentes, tais como lactentes menores de 29 dias, né, a 6 meses de vida, adultos maiores de 65 anos, gestantes, obesidade, asma, diabetes mellitus e hipertensão, entre outros. Então a gente vai ter que estar observando esse quadro quando a gente estiver na anamnese. No exame físico geral, a gente vai ter que valorizar e registrar os sinais vitais. Então, temperatura, quantidade de pulso, né, frequência cardíaca, pressão arterial, pressão de pulso e frequência respiratória, né, PAM. A gente vai estar avaliando. O estado de consciência, né, como a escala de Glasgow, né, o estado de hidratação, o estado hemodinâmico, pulso e pressão arterial determina a pressão arterial média e a pressão de pulso ou pressão diferencial, né, enchimento capilar. Então, igual eu falei para vocês, a gente observar o quadro clínico do paciente, a gente tem que observar ele como um todo, né? A gente não pode tirar um fragmento do exame físico ou da anamnese e outro e deduzir. Não, a gente vai fazer ele como um todo. Então, a gente vai estar verificando a presença de derrames pleurais, taquipneia, respiração, né, de Kussmaul. Pesquisar a presença de dor abdominal, ascites e hepatomegalias. Investigar a presença de exantema, petecas ou sinais de Hermann, né, mar vermelho com ilhas brancas. Buscar as manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas, não, prova do laço, né, que frequentemente é negativa em pessoas obesas e durante o choque. Até na aula passada a gente falou sobre a técnica da prova do laço, né, que muitos lugares não utilizam. Então é muito importante a gente utilizar durante o exame físico e já ir verificando que já é um indicativo, né, para o diagnóstico da dengue. Então, a partir da anamnese, do exame físico e dos resultados laboratoriais, então, hemograma completo, os médicos devem ser capazes de responder a algumas perguntas. É dengue, né? Em que fase? Febril, crítica, recuperação, né? O paciente se encontra? Tem sinais de alarme? Né? Qual o estado hemodinâmico e de hidratação? Está em choque? Tem condições pré-existentes?
né, o paciente requer hospitalização, em qual grupo, né, de estadiamento, grupo A, B, ou C ou D, o paciente se encontra. Então, são perguntas que a gente vai ter, né, dentro de todo esse contexto, que ele vai estar respondendo e nós vamos saber lidar com esses pacientes. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, a gente está à disposição para responder. Bom, pessoal, já que ninguém tem nenhuma pergunta no momento, mas tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá? Que eu respondo vocês, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.